Rapaz, aê! Rapaz do céu, só. Deixa eu só acertar aqui, peraí, agora eu vou. Jesus de Nazaré, se o medo me... Aê, Vandir, agora sim. Pelo amor de Deus, hein? Ô dificuldade. Rapaz do céu. É que essa geração sua, rapaz, eu vou dizer pra você. Essa nossa geração, rapaz, tá brigando contra o sistema. É. Rapaz, ó, e eu tô aqui desde as 5 para as 11, vai, tal, a hora que entrou, daqui a pouco, não, tá só com você, pai. Aí acerta aqui, vai de novo, né? Um dá de um jeito, outro dá do outro, meu querido. Me perdoa aí por Não, esse quem tem que momento. pedir, a gente tem que pedir perdão pro pessoal que está esperando, né? Né? Então, nos perdoa aí o pessoal que está esperando, nos perdoa aí também, né? Que infelizmente nós atrasamos aí, né, A nessa culpa questão da... foi toda minha, viu? Ah, então, A a culpa gente foi toda minha. A gente acha que sabe fazer, a gente vai lá, tal, chega na hora. Sabe nada, não. Querido Vandir, que bom. Olha só, a Maria, tem um pessoal aí, ó. De repente você vai conhecendo aí, pode mandar um alô, um abraço pro povo aí. Vandir, que bom, rapaz, poder falar contigo, poder ser abençoado aí nesse bate-papo junto com você, nesse domingo, que se estende, porque os cultos agora, por ser online, o povo fica em casa, né, aguardando o culto, então ainda tem um tempo mais... nesse período dá para almoçar 4 horas da tarde. Até que dá. Até que dá. É, fala para mim como o pastor Vandir está vendo esse momento que estamos vivendo aí da quarentena, da pandemia, quarentena que já está indo para setentena, né? E como que é o olhar do pastor Vandir? Pastor Vandir é pastor da Igreja Batista da Paz e também presidente do Conselho Pastor de Marília. Ô, Kid, bom dia aos irmãos, aos nossos queridos que estão nos assistindo nesse momento. Eu quero agradecer o privilégio e a oportunidade de poder ter acesso aos seus seguidores, aos seus amigos aí, que Deus possa nos abençoar nesse tempo juntos. Bom, Kid, eu tenho algumas perspectivas sobre isso. Primeiro, de apavoramento. Apavoramento no sentido de que é uma coisa nova. E tudo que é novo para a gente desperta certa preocupação, certo temor, porque a gente de fato não sabe. E não é força de expressão, porque a gente não vê um vírus, mas é porque a gente não sabe a dimensão disso, o quanto isso iria nos atingir ao longo da nossa vida. Bom, aí o outro olhar que eu tenho é um olhar de preocupação. Preocupação no sentido de como é que nós vamos reagir enquanto seres humanos, enquanto pessoas, e também enquanto cristãos, como é que nós vamos reagir a tudo isso? Se a gente encara isso como algo que veio de Deus, se é algo meramente montado pelo ser humano, ou se é uma situação que nasceu por um acidente ou coisa parecida. O tempo vai mostrando para a gente e nos dando respostas sobre isso, né? Para mim está muito claro o que tudo isso significou. Eu não tenho muita dificuldade em concluir sobre isso. E o outro olhar é o olhar da oportunidade. A gente precisa perceber que nas crises nós temos oportunidades. Boa parte desse tempo, a gente, várias pessoas melhoraram. Melhoraram de Aham. vida, melhoraram de relacionamento, melhoraram de postura, melhoraram o seu contato com Deus, melhoraram financeiramente. É claro que outros
até aquela necessidade de perder o emprego acaba criando uma nova fonte de sustento. E aí percebeu que está até melhor. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Para mim, a rede social foi uma oportunidade muito grande de levar o evangelho além daquilo que a gente estava acostumado. É, é interessante, né, na questão das redes sociais, que eu particularmente, tinha muito mais facilidade com o áudio, né? Questão do rádio e Uhum, tal. Na época da faculdade, era o rádio e a TV, ainda não estava sendo trabalhado ainda para as redes sociais. Então, hoje uhum. já é diferente. Então, de repente, abre esse leque que nos leva, não é pedido opinião, né? Te empurra para dentro, né? Dentro. E quando pensávamos, eu acredito assim, a nossa geração, né, de fazer o culto olhando para um celular, né? É. E se é que a gente pode chamar de culto, tem toda essa celeuma também, né? Isso a gente chama de culto, chama de live, chama de. É um relacionamento com Deus ou não? Eu acho que ficou até mais claro que o relacionamento com Deus é espiritual mesmo, né? Não é Verdade, meramente envolvendo o físico. verdade. E falando aí para o pessoal que você pode compartilhar esse bate-papo com seus amigos, você pode entrar, né, lá no sininho, você compartilha, você dá um like aí, você também pode fazer pergunta para o pastor Vandir, né, faça para ele, né? Eu só transmito. É, muito bem. Aí é Cláudia Gongo, aí é amorzinho. O seu amor também tá por aí, né? Meu amor tá na cozinha. Cláudia, para a cozinha. É, mas, agora, Vandir, como que você vê essa questão do ir para casa, né? Em questão, vemos aí um vírus que ele não vai passar de uma hora para outra, né? Então, a hora que fala assim, ó, vai abrir-se o comércio, né? A hora que o governador diz vai abrir, é como se já nada mais existisse. Alguns dizendo, ó, quando voltar ao normal, né? Qual que é a tua visão? Por exemplo, agora nós estamos aí nesse aguardo dos templos que foram fechados. Qual a sua opinião dos templos forem fechados e agora o aguardo dos templos ser Ó, abertos? Kid, ó, eu penso assim, a primeira foi o choque das pessoas se encontrarem dentro de casa, porque havia um desespero social por conquistas e tudo, e faltava, basicamente havia uma reclamação sobre isso, o que a gente não tem tempo para nada, e de repente você acorda de um dia para o outro cheio de tempo, ou seja, com todo o tempo. E aí você olha para a pessoa do lado e fala assim, mas quem é você, né? Até entender que essa é sua mulher, que esse é seu filho, que esse é seu marido, porque as pessoas estavam tão desacostumadas a uma rotina de família e de casa, que a casa acabou sendo um grande desafio de se manter organizada, de se manter ordem no sentido de respeito, de coletividade, de tudo mais. A, a questão do templo vazio de abrir o comércio, eu vejo assim, a gente precisava dessa parada. Por que, que eu penso que a gente precisava? E eu entendo que Deus está. Eu não vou atribuir a Deus que ele deu início nisso, mas vou atribuir a Deus a permissão e a utilização de toda essa situação para nos Uhum. dar alguns sinais, alguns indicativos de que a gente estava errado. Então, por exemplo, permita-me colocar esse pensamento. O projeto de Deus sempre foi família, sempre foi casa, sempre foi lar. E nós, de uma forma geral, a gente inverteu esse processo. A gente ia para casa só para dormir, e nem comer estava-se mais indo. Por exemplo, como é que o Senhor Jesus iria fazer todo o processo de evangelização sem as mesas?
porque hoje as pessoas são absolutamente individualistas e come-se sozinho, às vezes até com alguém do lado, mas você não tem a mínima noção de quem é aquela pessoa. Quando a gente vê Jesus participando de uma refeição, de uma alimentação com uma família, ele está ensinando para a gente que esse é o processo natural da vida enquanto sociedade, enquanto ser humano. Mas aí, de repente, a gente foi para um outro caminho e a minha impressão é que Deus falou: ó, para aí, rapaziada, vamos voltar para o conceito da família. O conceito da família está sendo atacado há muito tempo, não só no nosso país, mas em todos os lugares. O conceito de família, a família saudável, está sendo atacada, estava sendo atacada, e a minha percepção é que Deus falou: agora vocês vão ficar em casa, vão aprender a viver outra vez enquanto família, e o sair para o comércio vai ser meramente uma consequência. Tudo vai mudar nos nossos relacionamentos, pode ter certeza. Muito bem. Tem uma pergunta aqui dizendo o Conselho de Pastores em relação a. Deixa eu ver, o Conselho de Pastores irá se reunir com o prefeito nessa semana para tratar sobre a realização, abertura dos templos, dos cultos. Essa é a pergunta. Ó, Kid, se você olhar no artigo 6 do decreto do prefeito, você percebe que já foi autorizado a abertura e o funcionamento das igrejas, né, de qualquer confissão religiosa. Não tem problema nenhum. Se você olhar lá, tá nítido. Mas então, para que essa reunião com o prefeito na quarta-feira? É preciso que se estabeleça alguns protocolos, porque como a abertura de templos religiosos está lá na fase 4 e Marília está na fase 2 pelo posicionamento do Estado, há necessidade de que se tome decisões a respeito de protocolos, tanto um comprometimento das autoridades, né, do prefeito e até daqueles que supostamente poderiam exigir de nós uma atitude, ou cobrar, ou multar, ou fazer uma repreensão, e da nossa parte também nos responsabilizarmos por cumprirmos esses protocolos, né? Basicamente a reunião vai ser para isso. Serão obrigados a abrirem os templos e terem cultos presenciais? Não. Se algum pastor, se algum líder de qualquer confissão entender que não é hora, ele tem liberdade. Ou quer dizer, se ele achar que não precisa abrir nunca mais, também ele pode decidir não abrir nunca mais e continuar só fazendo live ou coisa parecida. Então, o culto, essa reunião de quarta-feira é meramente para a gente alinhar o posicionamento, tanto da parte da autoridade quanto dos representantes das igrejas. E isso é importante, né? Essa importância de ter esse protocolo de cuidados, porque abre-se o templo para o culto presencial, mas existe uma realidade, né, existente. É diferente, mais ou menos, há muitos. Às vezes a gente até usou essa frase na questão no início de entrar para casa, dentro de casa, no início, né, como não foi na época das pragas do Egito, entrar para casa, passa-se o sangue no umbral das portas e tal. Só que naquele período, houve, no caso, passou-se o sangue, houve-se a praga, a morte dos primogênitos, né? No outro dia o povo saiu e não teve mais morte dos primogênitos, né? Não teve mais a praga. Nesse período, né, estávamos dentro de casa, nós vamos sair para dentro de casa, mas existe ainda situações do lado de fora, né? Então, fica à vontade. O Kid, essa visão de que algumas pessoas fizeram essa conexão, ela é muito romântica só, né? Porque são momentos diferentes, tempos diferentes, aplicações diferentes e, por que não dizer, até consequências muitíssimo diferentes, porque aquilo lá realmente no outro dia, vamos pensar, o povo estava liberado para sair.
Aquilo era uma aliança de Deus com o povo. O que aconteceu, o que está acontecendo conosco, não dá para ser visto e feito essa associação, de forma alguma. Até algumas pessoas incentivaram passar óleo nos umbrais da porta. Não vejo nenhum fundamento para esse tipo de posicionamento cristão. Porque, ainda mais que hoje nós estamos vivendo baseados na fé de que Cristo já pagou os nossos pecados, já pagou as nossas dívidas e nós estamos livres. O problema é que nós estamos habitando, essa pessoa perdoada, pura, limpa, sarada, está habitando num corpo corruptível. E a gente está completamente susceptível a não somente esse vírus do Covid-19, mas a todos os outros. Então, é uma questão da gente ter o cuidado devido com a higiene, considerando que Deus é absolutamente higiênico, ele é limpo, ele é cheiroso. Se a gente puder colocar esse tipo de valores em Deus, Deus é cheiroso, ele é limpo, maravilhoso. E ele exige da gente esse tipo de comportamento também, um comportamento higiênico, porque afinal de contas a gente representa o próprio Deus aqui nessa terra. Então, é só tomar aqueles cuidados necessários diante da possibilidade do prolongamento mesmo dessa pandemia. Muito bem. A Luciana, de Ourinhos, ela está dizendo que, deixa eu ver aqui em Ourinhos, várias igrejas já estão tendo culto faz um mês. Muito bem, Uhum. seguindo aí os protocolos, né? Também temos a Simone. Existem igrejas com 20, com 20 membros, né? E eu não entendi aqui, e daí o perigo? Em questão de, eu acho que está falando a questão do espaço, né? De ser igrejas pequenas, como fazer para poder ter esse espaço maior, que é de 1,5 m, 2 metros, e se o salão é menor. Ô, Kid, aí vem uma questão bem prática, e até eu convidei os colegas pastores para a gente bater um papo sobre isso na terça-feira, porque assim, vamos pensar, você tem uma igreja aí com 100 pessoas, num espaço limitado. Às vezes a gente fica criando uma situação, a famosa preocupação antes de medir as possibilidades. Mas vamos pensar, você tem 100 pessoas que frequentam a sua igreja. Se você eliminar o grupo de risco acima de 60 anos, você vai tirar uma média de 15% das pessoas já, que não vão poder. Se a gente considerar que os nossos espaços para crianças normalmente são também diminutos, nós não teremos como motivar os pais a irem à igreja aos cultos com suas crianças, porque nós não temos onde deixar as crianças, não há nenhuma possibilidade de culto infantil, como a gente costuma fazer nas nossas igrejas. Então nós vamos tirar mais um grupo grande aí de possíveis adoradores lá no templo. Aí a gente tira também as pessoas que fazem parte do outro grupo de risco, que são os diabéticos, mesmo pessoas abaixo de 65 anos ou de 60 anos, mas são diabéticos, são hipertensos, têm outras comorbidades. Essas pessoas também não vão poder ir, ou seja, nós estaremos com um grupo aí possivelmente livres para irem aos cultos de um número de 100, uma média de 40 pessoas. Vai ser automático, né? Vai ser automático. Nós não teremos que fazer muitas adaptações para isso, né? Acho que a gente cria uma preocupação desnecessária, porque eu soube de uma informação interessante de uma igreja que tem uma capacidade para muita gente e o culto, quando foi liberado, tinha 60 membros. Uma igreja para mais de 3.000 pessoas, tinha 60 pessoas. Olha Porque só. tem gente que tem receio, tem gente que tem medo, e eu não vou criticar essas pessoas que são zelosas e cuidadosas e falar, eu não vou, enquanto não me sentir seguro, eu não vou. Então, a gente pode e vai dar certo nas igrejas. Fica tranquilo que vai funcionar. O crente,
além de ter Deus, ele tem a sabedoria de Deus, e o crente é muito ligado nas coisas, nas adaptações. A gente consegue. Aí tem também a pergunta a respeito de alguns esfriando na fé nesse período e com esse pensamento também de acostumar a estar em casa, de estarem ouvindo o culto pelo celular, ou pelas plataformas digitais, redes sociais, e com isso vai se esfriando. Também corre esse risco se ela não for trabalhar na questão disciplinar também espiritual, né? Na fé. Ó, Kid, esse risco você vai ter nesse sistema de culto online ou no culto presencial, a mesma coisa, porque quem ainda não teve aquela experiência com Jesus, ele vai, de qualquer maneira, seja por um jogo de futebol, seja por qualquer distração, vai tirá-lo da comunhão na igreja. E às vezes a pessoa está no templo, mas não está em espírito, só está o corpo presente, mas o espírito dele está andando por aí, em alguma festa, em alguma ocupação externa. Então, eu não vejo com muita preocupação, Kid, esse detalhe das pessoas se esfriarem. Eu não vejo assim, eu vejo até um outro lado mais positivo. Porque, por exemplo, tem muitos irmãos da minha igreja que eu tenho conhecimento que não conseguem ir aos cultos no meio de semana, por exemplo, por causa de questão de trabalho, de tarefas domésticas com a família e tudo mais. Mas está conseguindo acompanhar os cultos até com maior regularidade agora que o culto é online, porque ele põe o telefone onde ele vai e vai ali fazendo comida, lavando roupa e servindo a Deus e ouvindo a palavra. Então, eu acho assim, a gente tem que saber aproveitar cada situação. Porque quem vai se esfriar, que vai esfriar, pode ser dentro do tanque de óleo fervendo. Ele vai esfriar. É assim que eu vejo. Eu acredito que esse período foi um período de olharmos para dentro de nós, né? Como o salmista fala, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mal, porque o estar dentro da igreja, quantos fogos, acho que não é diferente contigo, né? Que o culto está uma bênção, a pessoa está ali, levanta a mão, glorifica a Deus tal. De repente, no outro dia de manhã, liga um dos cônjuges, pastor, nós tivemos um problema no estacionamento da igreja, nós brigamos, mas vocês acabaram de sair do culto. Pois é, Não é mais ou menos assim? é por aí. Então, o estar lá presencial, né, também não quer dizer o 100% do que é agora. Uma vez numa oração, Deus me deu uma seguinte visão, Vandir. Nós estávamos orando, colocando diante de Deus, e uma grande quantidade de pessoas estava aí. Então parecia que estava um avivamento tremendo, né? Estamos avivando, avivamento. Tá. E aí a visão que Deus me deu é o seguinte: de uma moela, não sei se você já viu a moela de galinha, de frango, né, que a gente limpava muito quando era adolescente, e deu essa moela, e aí quando você abre a moela no meio, então você vê aquele monte de sujeira, de milho, ração da galinha. Então você lava, ela parece estar limpinho, parece estar limpinho. Então, muitas vezes a gente lavava, tá limpinho e colocava ela depois para fritar ou para ferver. Mas só que depois, aí a mãe vinha e falava assim: não, filho, ó, tem que tirar a pelinha, uma pelinha É, branca que tinha. E Deus me mostrou o seguinte: que muitos de nós, né, mesmo achando que está o avivamento, mas tem aquela pelinha branca que ela não faz bem para o corpo físico, precisa tirar a pele branca. E assim somos nós, às vezes de tirar essa pele branca, né, essa pelinha dessa moela, de limpar por completo. E nesse período, nós vimos algumas atitudes que tínhamos, né, no campo das ideias. Né? No caso, somos em 4 em casa. Chegou rapidinho, você fala uma coisa, fala outra, tal, vai embora. Agora, existe o campo das ideias. Então, está acontecendo alguma coisa no âmbito político. Então, você vai comentar daquela aquela ferpa, né? Dói. é. Né?
não, porque é assim, porque é assado. Aí você tem que achar um denominador comum ali para poder continuar, porque não dá para ir para não dá para ir para fora, tem que ficar dentro de casa. Tem que ficar Né? ali. Se é espiritual, da mesma forma. Se é familiar, da mesma forma. Você tem que se manter ali dentro. Uhum, perfeito. Né? É mais ou menos por aí, né? É por aí, Kid. E tem uma coisa bem interessante. Isso que você falou de as pessoas irem para o templo, às vezes até brigado, né? E chega de mãos dadas e tudo, parece tudo tão bonito, tão lindo, mas não é, aquilo não é a verdade. E não significa dizer que aquelas pessoas que não conseguiram ir aos cultos também estão frias, porque às vezes essas pessoas amam a Deus, se esforçam para terem uma vida devocional, e eu vejo muito isso pelo conteúdo daquilo que as pessoas postam nas redes sociais. Ah, Pelas redes, verdade. so- pelas redes sociais você consegue entender claramente quem está azedo, quem está amargo, quem está torrado, quem está enfurecido, quem está agradecido, quem está deprimido, quem está feliz, pelas postagens, porque ali realmente a pessoa está representando aquilo que ela é, né? Não Ah, aquilo que verdade. ela quer que as pessoas saibam. Então, quando a gente aprende a fazer essa leitura, é muito interessante. Hoje eu vi uma frase de uma amiga de Facebook que eu achei muito interessante. Ela falou assim, ó, não queira bagunçar aquilo que você não consegue arrumar. Isso não diz respeito só a objetos, mas a sentimentos, a corações e a pessoas. Então, eu achei isso muito joia, muito joia. Porque às vezes a gente quer bagunçar a vida das pessoas e bagunça a vida das pessoas, mas a gente não sabe arrumar. É diferente de uma caixa de brinquedo que a gente sabe onde fica cada coisa. E aí você brinca, espalha tudo pelo chão e depois você põe tudo dentro da caixa outra vez, já tem lá os desenhozinhos de o que vai em cada lugar. Mas emoções, sentimentos, corações, mentes, a gente não tem o direito de bagunçar, porque a gente não sabe arrumar, sabe? Mas aí a gente parte até do princípio, mas a pessoa já estava bagunçada, tá? E você vai piorar a situação dela? Então deixa ela conviver com a bagunça dela, né? Eu vou piorar para quê? Muito bem, muito bem. Você aí do outro lado, você está no Pensando com Você e hoje nós estamos pensando juntos com o pastor Vandir, presidente do Conselho de Pastores. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Conselho de Pastores. Eu quero aqui mandar um abraço para o Zé Menezes, que está dizendo: Homens de Deus, pastor Kiro, pastor Vandir, obrigado por nos abençoar. Zé Menezes, você está em Marília, você está em qual planeta, parte do planeta Terra que você se encontra? Um abraço, queridão. Né? Também a Rosilene, estou fazendo almoço e acompanhando, legal. A Raquel Góes dizendo que o pastor Vandir fez o casamento dela há 16 anos. Tá? Meu Deus, Muito bem. Lembra do, lembra do casamento da Góes, da Raquel? da Raquel, rapaz, É, olha, Raquel, cabeça de pastor é assim mesmo, filho, porque é o seguinte, ó, passa-se, tem novidade todo dia. Né? Então a gente às vezes acaba esquecendo. Pega uma foto aí, ó, bota a foto aí para a gente ver como que o pastor. Ó, Raquel, você sabia que o pastor Vandir ele é índio, né? Ele vem da. Ele não tem cabelo branco, né? Ele não tem cabelo branco, ele não tem a dificuldade que eu tenho, entendeu? isso não Então, é tintura, não, rapaz, isso é natural. é, ele não tem a dificuldade que nós temos aqui. Né? A dificuldade é de manter os cabelos, né? Os cabelos brancos. É o DNA preto com a tinta. Muito bem, muito bem. Aí Esdras, aquele abraço, querido, Deus abençoe. Né? Tá dizendo aí, Zé Menezes subiu. Ô, Bandir, e fala para a gente a respeito do Conselho Pastores, para o pessoal que está ouvindo, também dá dessa dica
para o seu pastor. Eu tive essa semana passada, no domingo, conversando com o pastor Paulo Nogueira, na segunda com o Richard Medeiros, né? E estávamos falando sobre a importância do Conselho de Pastores, que continua firme, né? Fala sobre um pouquinho sobre esse trabalho do Conselho de Pastores, a importância do Conselho de Pastores na cidade de Marília, seus encontros. Fica à vontade. Kid, e os nossos queridos ouvintes e telespectadores. O Conselho de Pastores é um projeto lindo, glorioso, que faz um bem maravilhoso aos colegas pastores, mas como tudo aquilo que é muito bom e muito belo, ele sofre resistências. Não deveria ser assim, mas o Conselho de Pastores ele nasceu para uma vida de comunhão, de envolvimento dos colegas e tudo. Mas aí, como tem um monte de cabeça, eu vou dar um exemplo bem claro para os irmãos, os amigos que estão nos vendo. Imagina a famosa tribo de índio, né? Que tem um cacique para mandar em todo mundo lá e as autoridades. Ali todo mundo é cacique, né? E ninguém, literalmente, ninguém quer ser índio ali, porque todo mundo é líder. Todo mundo é líder. E graças a Deus por isso. Mas às vezes há uma leitura equivocada de que, porque eu sou cacique, eu tenho que necessariamente mandar nos outros caciques. E não é essa a mentalidade do conselho. Então, o Conselho de Pastores de Marília, ele já passou diversas fases. Desde fase de grandes eventos, e os irmãos devem se lembrar, como Marcha para Jesus, que foi maravilhoso, apoio a eventos como as Olimpíadas de Cristo, o Jesus Fest, Verdade. leitura da Bíblia, inauguração de praças, e já participamos de um monte de coisa, já recebemos até a chave da cidade, esse tipo de coisa todo. Mas assim, o que isso sobrou para nós? Hoje, muitos colegas de algumas outras denominações se afastaram da gente, porque, na verdade, nos nossos dias, e a gente também está envelhecendo enquanto pastores, enquanto pessoas, a gente vai percebendo que tem algumas paixões que eram paixões e passam. E você vai ficando mais coerente, uh, mais versátil naquilo que de fato é interessante. E a gente nós estamos vivendo um tempo agora de mais harmonia, de ser colega mesmo, de ser parceiro de ombro no Conselho de Pastores. A gente tem um grupo aí de uns 45, 42 pastores que estão ligados ao Conselho de Pastores e por causa da pandemia, a gente não tem se reunido presencialmente, que era uma grande festa, a gente sempre levando uma mensagem de motivação, de persistência, de consolo, e aquela paixão de representar, de fazer barulho na cidade, de se fazer ouvido e visto, a gente andou perdendo propositadamente essa característica do conselho. A gente quer mais ser abençoado e saber onde é que a gente pode encontrar um amigo. Isso tem sido a visão do Conselho de Pastores ultimamente. Muito bem. Agora, diz para a gente aí a respeito quem é que pode participar do Conselho de Pastores na cidade de Marília? Quem pode participar e também fala dos encontros. Que O agora. Conselho de, é, o Conselho de Pastores ele é livre para pastores e líderes, né? Líderes, o que seriam esses líderes? Presbíteros, pessoas que lideram algum tipo de fé cristã, né? Claro, tem que estar ligado àquilo que é genuinamente admitido como evangélico. Então, as pessoas podem participar, é só entrar em contato com a gente. As nossas reuniões são
toda segunda quarta do mês, a segunda quarta-feira do mês, a gente faz um rodízio nas igrejas, tem um belo de um café e depois uma palavra, que começa normalmente das 9 horas até as 11h30, essa é a média das nossas reuniões. E aqueles colegas, ou se você quiser motivar o seu pastor, você que está nos assistindo, quiser motivar o seu pastor a participar, dá uma cobrada nele. Fala, pastor, o que o senhor faz quarta-feira, na segunda quarta-feira de manhã, hein? Do mês. O senhor faz o quê? Ah, eu visito. Fala, transfere essas visitas para outro horário e anota aí para você ir lá conversar com os colegas pastores de vocês. O senhor está precisando, viu, pastor? Bater um papo com o pastor. Amém. Mandando um abraço para o João Massúria. O João Massúria, eterna gratidão, hein, João? Deus abençoe. Esse homem é uma bênção. O João está lá no Paraná agora. No Paraná, ah, É. rapaz, esse homem é uma benção. Esse homem aí eu tenho eterna gratidão como família. Né? A gente sempre fala do você, viu, João? Deus abençoe. Bacana, legal. Olha, e o Conselho de Pastores, a gente está há muitos anos, eu estou no Conselho desde 97 para 98 que eu estou no Conselho. E É o meu tem tempo sido também. né, nesse período, né? Então é uma bênção, né? Passa ano, né? Tem um entra, sai, eu desgosta disso, desgosta daquilo, e é um desafio estar. Eu vejo assim, é um desafio estar com os pastores, desafio. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos que tirar essa questão mesmo de sermos o cacique. Eu tenho que ter amizade com o Vandir nas suas ideias, até eclesiástica. Né? Eu tenho que ter essa harmonia com ele, eu tenho que ter harmonia lá com o pastor Berbel, eu tenho que ter harmonia lá com o pastor, com o Carlão, né? Com o Guto, com o Jean, com os pastores no geral que fazem parte. Né? Um é linha pentecostal, outro é linha tradicional, outro qual seja. Né? Por quê? Ou no céu vai ser diferente, né? Ou vai ter um céu para cada um, né? Ou vai ter um céu para cada um. Né? Eu gosto, Kid, daquela mentalidade, e eu defendo sempre, que ainda bem que no céu não vai ter placa de igrejas, né? Ah, E eu fico feliz, porque todo mundo vai ser batista lá. Então, isso me alegra muito. aí tem essas brincadeiras, né? Aí não tem jeito, né? Aí todo mundo vai ser batista, né? Pede, eu te darei as nações por herança, sabe? É, não tem jeito isso. Aí é desse jeito. E o café é daquele jeito, né? O café é abençoado. Ai, que É joia. sensacional. É muito bom mesmo esses encontros e as palavras, né, que vai nos abençoando, um pastor abençoando o outro com a palavra, outros pastores que vêm de fora. Então tem sido muito gratificante. As quartas-feiras, deixar a quarta-feira separada ali para esses encontros. Né? Então, a gente não tem reunião, não tem visita nesse período, porque esse período é o período de encontro. Muito bem. Aqui o Manuel Messias Pereira, deixa eu ver aqui. Um grande abraço ao meu colega pastor Vandira. Eu já Que ministrei isso? para. Muito Para mim bem. é uma honra, viu? Uma honra grande, pastor Messias, estar aí participando. Um abraço grande, meu irmão, pastor, mentor da minha vida. Tenho gratidão demais por ele. Que bênção, que joia. Bacana, bacana. Vandir, ó, um abraço, rapaz. Grato mesmo por participar com a gente nesse momento gostoso de glorificar a Deus pela nossa existência. Eu entendo o seguinte, que esse período de 2020 está na agenda de Deus. Ou ele esqueceu, pulou a folha e deixou essa situação para nós. Não, né? Então ele faz parte e nos colocou, como diz no Salmo 139, que os nossos dias estão marcados, registrados no livro da vida, no livro do Senhor, né? Então, sendo dessa maneira, ele faz parte desse período para nos fazer melhor, né? Ô, Kid, eu vejo assim, ó, nós temos o antes e depois de Cristo. E certamente nós vamos ter o antes e depois do 2020.
porque vai dividir a nossa vida a nível de história, nós vamos ter isso e não tem jeito. Se você, eu sei que você é antenado, você viu ontem o lançamento daquela nave espacial, marcando um novo tempo nas conquistas espaciais, nos anseios dos homens. A gente viu, e para mim, essa pandemia e toda essa divulgação feita pela rede social, pela mídia de um modo geral, isso é só um ensaio, é um ensaio daquilo que virá, é um ensaio daquilo que o Senhor tem prometido, que vai ter um domínio universal, que as pessoas estarão sujeitas a controles rígidos de compra, de venda, de movimento em si. As coisas estão se encaixando, Deus não está fora do projeto. Aliás, Ele é o autor do projeto. E Esse Ele momento, continua sendo. esse momento já faz parte da parte apocalíptica? Ah, com certeza, que pelo menos para mim, sim. Por exemplo, nós tivemos alguns eventos que foram para testes de alcance, porque veja só, você há de convir comigo que antigamente a gente tinha uma mentalidade assim, até que esse evangelho seja pregado a todas as nações e tal, então virá o fim. O que a gente imaginava anos atrás? Que esse alcance do evangelho deveria ser na boca a boca, os missionários aí, tanto que o Brasil virou celeiro de missões, aquela coisa. E de repente, na virada do ano de 2020, Deus fala: "Ô, rapaziada, não é por aí o caminho". E aí, de repente, eu, você e os outros colegas que estão trabalhando nisso estão alcançando pessoas de outras nações, de lugares que a gente não tem a mínima ideia de quem está nos vendo e nos ouvindo. Imagina o trânsito de mensagens sobre Jesus Cristo, não só mensagens faladas, mas o visual, os recursos que estão chegando para as pessoas de um modo geral. Você acha que Deus está alheio a tudo isso? Não, isso é ferramenta de Deus para que os projetos que ele determinou no seu plano vá se estabelecendo. Deus vai e está governando. Então, a minha palavra para o povo é: fique calmo, rapaz. Se você não é de Cristo, se você é de Cristo, você está dentro de um projeto que o Senhor vai manter com todo cuidado, com todo carinho. Não tem força que vá fazer o braço de Deus retroceder. É uma questão só de você ter confiança no Senhor. Muito bem. Ô, Vandir, qual que é o endereço do pastor Vandir nas redes sociais? Ó, no Facebook é Vandir Duarte, que arroba o quê? Vandir underline Duarte arroba hotmail.com. Tudo nesse endereço. Batista da Paz Vandir, também? o Batista da Paz aí bate paz. E bate Bate Paz. paz aí, arroba, né? Ó, a gente vai terminando, mas vem a pergunta aqui. Deixa eu fazer a outra pergunta. Como que é a tua visão ministerial, pastoral, nesse cenário político que estamos vivendo, né? Que temos que nos submeter em parte dentro desse cenário também. Ô, Kid, eu vejo, como eu te falei, de oportunidades. E aí eu vou fazer uma coisa que aparentemente é meio estranho no sentido do pastor falar isso. Mas eu queria até desmistificar um pouco e desconstruir uma ideia de que o pastor é o bambambam do pedaço. É preciso que se entenda que o membro, que a ovelha, é que é valorosa, não é o pastor em si. Quem é? Eu só existo, Kid, enquanto pastor, porque existem ovelhas. Então, o meu trabalho é dar alimento e cuidado das ovelhas que não pertencem a mim, que são do Senhor. Então, se o caminho para eu cuidar das ovelhas hoje é via internet, é via WhatsApp, ou outro mecanismo, é esse mecanismo que eu vou cuidar da minha ovelha. E eu não posso tirar os olhos dela,
porque os usurpadores e os devoradores estão por aí também usando os mesmos mecanismos. Então eu tenho que alimentar o povo e cuidar dele e ter a percepção de que o lobo não está por perto aí devorando as ovelhas. Agora, aquelas ovelhas que estão saindo do cercado de cuidado, tem duas razões. Ou Deus está mudando de lugar, porque Deus é o dono da ovelha e eu entendo assim, tá? Minha visão particular. A ovelha, Deus está tirando da ovelha ou a ovelha está saindo do aprisco. Aí é problema dela com o lobo, né? É problema dela, ela que vai se dar conta do ataque do lobo. Agora, eu, enquanto pastor dessas ovelhas de Jesus, eu preciso ter o cuidado. Então, se é rede social, é rede social. Se é presencial e eu vou cuidar delas, vou me esforçar para o bem delas e a minha luta deve ser para o bem-estar das ovelhas. Porque elas estando bem, certamente o pastor vai estar bem. Amém, meu querido. Deus abençoe. José Rosa está mandando um abraço, dizendo saudade. Uau! Rapaz, nós estamos bem, hein? Pastor Zé, rapaz, nós estamos bem, hein? Estamos trazendo o Pastor povo, né, para se ver. Pastor Zé Legal. Rosa é amigo querido, lá no Rio Grande do Norte. Não, acho que agora está em Fortaleza, é algum lugar desse aí. Ah, muito bem. Mandou um abraço para você também ontem, o Osni, que está Osni, também. meu, O povo está então, o povo esparramado no planeta Terra, né, e quando a gente entra num bate-papo, numa live dessa, aí se encontra, né? Então, essa sala tem sido legal, né? Que as é amizades muito bom, continuam. é muito bom. Amém, querido? Deus abençoe. Hoje tem culto. Que horas? Às 19 horas. 19 horas. Tá bem. Todo 19 mundo horas. convidado. Todo mundo convidado para o meu culto e os que são daqui, os que são daí vai ouvir o culto do Kid. Você tem culto à noite? Às 19 horas também. Então o seu povo vai lá. O meu vem para cá. Aí é aquela coisa. Agora todo mundo participa, né, do seu culto, no mesmo horário, vai ali e dá para dar uma espiadinha no culto do outro. O problema é esse. Lá na igreja, os irmãos ficavam com vergonha de sair cedo do culto, né? Agora na rede social o cara simplesmente muda, né? E vai para outro. Na igreja a pessoa tem dificuldade de tomar água, tem vontade de mascar chiclete, comer. Agora está participando do culto comendo, debaixo da coberta, tomando água, tomando suco. Se é que tá no culto, né? Tá certo. Tá bom, meu querido. Deus abençoe. Né? E quarta-feira, então provavelmente na quarta-feira ou na quinta-feira a gente faz uma live aí para o pastor Ivandir trazer aí os detalhes aí do que vai acontecer com a Boa, reunião com o prefeito. Aí nós boa. já aprendemos melhor, né? Vamos aí aprender para poder estar no horário. É, mas a culpa foi minha. A culpa foi minha. Eu sou um analfabeto digital. É dois. Eu tô teimando aqui, rapaz. É dois. Eu tô teimando. É que eu tenho esse rapaz aí, o Ricardo Maurício, que é o meu ajudante, ele, meu assessor, para me colocar, né, nessas plataformas. Mas também eu tô brigando. Eu tô igual o Paulo. Agora, nessa parte, eu tô esmurrando o meu corpo para poder entrar nesse.